Quando eu comecei a estudar inglês, tudo que eu queria era um passo a passo para chegar na fluência do inglês. Eu queria ter consciência do caminho que eu ia precisar percorrer para chegar lá. Eu queria saber todas as etapas, eu queria conseguir visualizar todos os itens que eu precisasse concluir para chegar no meu objetivo. E era muito empolgante quando eu achava alguma coisa parecida com isso aqui na internet. Eu já me peguei várias vezes sentando na cadeira, abrindo o navegador e colocando toda a minha energia em pesquisas para eu conseguir encontrar alguma coisa, algum cronograma que fizesse sentido lógico na minha cabeça, que eu pudesse implementar, colocar a mão na massa e ir para frente, ir para cima e só parar depois que eu chegasse na minha fluência. Mas infelizmente, tudo que eu encontrava muitas vezes eram vídeos genéricos com dicas superficiais que não chegavam a lugar nenhum. Eu ouvia a dica, eu implementava, eu colocava a dica em prática todos os dias e não surtia efeito nenhum na minha vida. Hoje, olhando para trás, eu percebo até que eu fui muito enganado por essas pessoas. Então, se você já passou por alguma coisa parecida com isso, saiba que você não está sozinho. Eu já estive exatamente na posição que você está. E hoje, você vai aprender aqui comigo, nesse vídeo, os 3 princípios mais importantes que você precisa saber para você aprender inglês. Então, fica comigo até o final desse vídeo que você não vai se arrepender. Existem 3 princípios que você precisa saber para você não começar errado o estudo do inglês. Inglês é uma coisa que você tem que saber como começar também. Senão você vai chegar lá na frente e vai desmoronar tudo. Tem que construir uma base, um raciocínio lógico aqui no começo. Qual que é o primeiro princípio para você começar certo o estudo do inglês? O primeiro princípio é: praticar a escuta é mais importante do que praticar a fala. Daqui a pouco a gente volta nesse item. Segundo item é que vocabulário é 50% do caminho. Muito importante também. E o terceiro item é: você não vai entender tudo de uma vez. Se acostume a não entender tudo. Ok? Vamos lá. Por que praticar escuta é mais importante do que praticar fala? Todo mundo quer falar inglês, né? A pessoa chega nas minhas aulas, ela chega para aprender inglês e ela quer falar inglês. Só que existem outras habilidades, né? Além da fala. Tem a escrita, tem a escuta e tem a leitura. E mais importante do que a fala é principalmente a escuta, principalmente se você está no começo. Se você acabou de começar a estudar inglês, estuda inglês há 2 meses, 3 meses, se você está no básico ou até no intermediário, eu diria que muito mais importante do que falar, ficar tentando falar inglês, é escutar inglês. Eu lembro que eu assisti um vídeo de um cara, eu pesquisei como melhorar a minha fala no inglês, né? Super agitado, super empolgado para aprender. E eu vi um vídeo de um professor que dizia que eu devia passar as horas do meu dia, algum tempo, todo dia, tentando descrever coisas em inglês. Por exemplo, coisas que estão no meu dia, assim, né? Objetos da minha casa. Então você pega essa caneta, por exemplo, segundo esse professor, e você descreve ela em inglês. Então você fala: this is a pen, this pen is red, I use this pen to write things on my paper. E eu fiz aquilo incansavelmente durante vários dias e obviamente não funcionou nem um pouco, não funcionou nada, não melhorou nada o meu inglês. Por quê? O inglês é muito mais do que descrever objetos. Não que isso não seja uma parte do inglês, mas é tipo 0,001% do inglês. Por quê? Para você falar coisas, você precisa entender o que você está falando. Como que você vai falar uma coisa que você não entende? Você já reparou que tudo o que você fala, todas as palavras que você fala, você já ouviu antes? Necessariamente tudo o que você fala, você tem que ter ouvido antes. Senão você não ia saber como falar, certo? Se tudo o que você fala você já ouviu antes, quanto mais coisas você ouvir e entender, mais coisas você vai ser capaz de falar, certo? Então, não foque na sua fala no começo dos estudos. Foca em entender o inglês, tem muita coisa para você ouvir, tem muita coisa e muita palavra, que é o segundo item, inclusive, para você aprender, tem muito vocabulário para você desenvolver ainda. Tem hora certa para começar a falar inglês e não é no início dos estudos. Eu diria que nos primeiros 3 meses de estudo você não deve nem se preocupar com isso. Muita gente se traumatiza tentando falar antes da hora e aí depois fica travado no inglês e o problema é o inglês. O problema
Não foi a maneira como a pessoa começou a estudar. E existem técnicas para você escutar e entender melhor o inglês. Se você ficar até o final do vídeo, no final do vídeo eu vou te dar 2 técnicas para você entender mais o inglês, para você conseguir escutar e aprender mais palavras e memorizar mais vocabulário também. Mas vamos lá. Segundo item tem a ver com o primeiro também, que é vocabulário. Isso é uma notícia muito boa que eu tô te dando. Eu queria muito que alguém tivesse falado isso para mim quando eu tava começando. Palavras, ou seja, vocabulário, é 50% de tudo o que você precisa no inglês. Isso é uma notícia muito boa, porque existe muito ruído, né, na internet sobre o que você precisa. Melhorar a pronúncia, falar com mais confiança, pensar em inglês. Tem várias coisas, gramática, tem muita coisa por aí. Muita informação solta, né? Só que vocabulário, palavras, é 50% de tudo isso. O resto também funciona. Pronúncia, falar com segurança, gramática, tudo isso é os outros 50%. A metade de tudo que você precisa é saber palavras. O inglês é um monte de palavra uma atrás da outra. Se você souber um monte de palavra, você vai conseguir sair de várias situações que talvez você esteja, situações complicadas. Se você estiver em um país onde você não sabe nada, se você souber 5 palavras, obrigado, por favor, desculpa, dinheiro e água. Vamos supor, estou inventando aqui 5 palavras. Você consegue se virar em algum grau. Se você souber 10 palavras, é melhor para você. Se você souber 100 palavras, você já fica um pouco mais confortável. Se você souber 1000 palavras, aí você já está começando a entrar nas engrenagens da língua, né? A gente precisa de umas 2000, 3000 palavras para falar o básico, ok? Só para você ter uma noção da dimensão do inglês. As pessoas, quando elas começam, elas não têm essa noção da dimensão. Então, eu recebo muito pedidos assim, Gabriel, preciso melhorar minha pronúncia. E aí a pessoa não sabe, ela sabe, se juntar tudo, ela sabe 10 palavras. E ela acha que ela precisa melhorar a pronúncia dela. Você tem que melhorar primeiro o seu vocabulário para depois você saber o que você vai pronunciar, né? Qual palavra que a gente vai trabalhar na sua pronúncia. Então, essa parte, assim, as pessoas não têm a dimensão do tamanho que é um sistema linguístico, o universo que é o inglês, né? Isso confunde muito. Aí ela vê lá, enfim, aí fica complicado. E o terceiro item, daqui a pouco eu falo sobre a técnica de adquirir mais vocabulário e melhorar a sua escuta no inglês, ok? O terceiro item é você se acostumar, você abraçar o fato de que você não vai entender tudo de uma vez. Então tem super a ver com o primeiro item, que é sobre você melhorar a sua escuta. Você vai pegar um texto com áudio, que daqui a pouco eu vou falar da técnica, e você vai ouvir aquele texto e você não vai entender tudo dele, você vai entender uma pequena parte dele. Então, na verdade, é virar a chave. Em vez de você esperar entender tudo das coisas que você absorver, consumir, série, livro, qualquer coisa que você veja em inglês, em vez de esperar que você entenda tudo, você tem que esperar que você entenda alguma coisa de cada objetivo. Entendi 1%. Legal. Amanhã você tem que entender 1,5%. E assim por diante, porque você só vai ter a sensação de entender tudo quando você chegar na fluência. Né? E você vai falar, ok, eu entendo satisfatoriamente, né, pelo menos. Então, se acostume com isso, abraça essa situação, né? Abraça isso. O caminho é pela escuta e você não vai entender tudo que você escutar. Na verdade, você vai entender uma pequena porcentagem do que você escutar, ok? Vamos lá, as 2 ferramentas que vocês vão utilizar. A primeira é os textos com áudio. Ok? Então, o que é um texto com áudio? Um texto com áudio é uma fração do inglês, é um pedacinho do inglês. Imagina que o inglês, a entidade inglês, seja um grande texto. Vamos supor que você pegue todas as temporadas da série Friends, que são 10 temporadas, são 240 episódios, se eu não me engano. Pega todos esses 240 episódios e transcreve todos eles em um texto gigantesco, que tenha um áudio. Se você dominar tudo que está ali, você sabe falar inglês. Ali tem tudo que você precisa para falar inglês. Obviamente que um texto com áudio não pode ser tão grande, por isso a ideia de estudar com texto com áudio é usar um texto curto que tenha um texto em inglês de umas 8 linhas, a tradução desse texto do lado para o português e um áudio para você ouvir o nativo falando tudo que você está ouvindo. Existe uma técnica para você ouvir esse áudio, mas a ideia principal por trás dessa técnica
é você ouvir esse áudio várias vezes, repetidamente, até você chegar em um nível de ouvir esse áudio e ele ser quase como se fosse em português para você. Quando você ouve um áudio nesse nível, é como se você tivesse pegado aquele pedacinho do inglês, aquela amostra grátis, que é uma fração do inglês, aquele pedacinho, e é como se você tivesse ficado fluente nesse pedacinho. E quando você fica fluente em um pedaço do inglês, você fica mais preparado para entender o todo. E quando você vai ver um outro pedacinho do inglês, que essa é a ideia, né? Você não vai conseguir ficar fluente no total só ouvindo um texto com áudio, você vai precisar de outros pedacinhos. Você vai ver que é mais fácil ouvir o segundo texto do que ouvir o primeiro, do que foi ouvir o primeiro. E aí o terceiro fica mais fácil do que os dois, aí dos dois primeiros. E aí depois que você chega no texto 10, você já tem uma noção muito mais aprofundada do inglês. Em todos os aspectos, você tem mais vocabulário, você tem mais... A sua pronúncia melhora porque você realmente ouviu várias vezes uma palavra sendo pronunciada, então sua pronúncia melhora, você tem uma capacidade de entender o inglês muito mais aprofundada. Você já entende melhor uma série, você já entende melhor um vídeo que você ouviu. Então, texto com áudio é muito bom, é uma ferramenta excelente. Eu tenho um vídeo só de texto com áudio, ele tem 30 minutos, e lá eu falo detalhadamente tudo que você precisa ouvir, tudo que você precisa saber para estudar com essa técnica. A segunda técnica, eu não vou pôr assim não, eu vou pôr aqui. A segunda técnica é mais sobre vocabulário, que é o Anki, ok? O Anki é um aplicativo que você vai utilizar para memorizar coisas. Quem usa o Anki anda 5 vezes mais rápido do que quem não usa. Então você precisa adquirir vocabulário e você precisa do Anki para isso. O Anki vai te ajudar muito e eu tenho um vídeo só sobre ele. O ideal é você colocar mais ou menos 20 frases por dia no Anki. De 10 a 20 frases por dia. O melhor ainda, se você precisar do inglês o mais rápido possível, é colocar 30, 40, 50 frases todo dia no Anki. Mas no mínimo aí, umas 10 frases, ok? Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se inscreve no canal para você não perder mais dicas, para você não ficar perdido em relação a como e quando fazer as coisas. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!